Agora sim, agora dá para vocês verem direitinho o que é. Agora ficou melhor, não ficou? Então fica melhor, apesar de eu não saber exatamente como vocês estão conversando comigo. A gente começou esse vídeo explicando e esperando as pessoas chegarem, né? Acabou que eu movimentei o celular e o Instagram meio que bloqueou tudo, parou, nada funcionava, pelo menos pra mim, até onde eu estava vendo. Eu não conseguia ter a visualização boa, estava travado. Então o que acontece? Nós vamos trazer nessa live hoje algo que fale, que dê um fechamento, que traga para nós o fechamento desse mês que nós falamos muito sobre o suicídio, né? Sobre todas as dores e os porquês e o número de suicídios que estão acontecendo, que são alarmantes. E essa live hoje trouxe essa proposta de fazer esse fechamento, de fazer com que vocês percebam o momento que vocês realmente vão virar a página, o momento em que vocês realmente vão transcender essa situação de dor, né? Quem estiver me escutando, só um minutinho. Agora melhorou bastante, gente. Como eu estou solitária na parte de... Como eu estou solitária na parte de tecnologia, eu faço as partes na parte da câmera e de por trás da câmera também. Então vamos lá. O que acontece com a gente? Nós nascemos, eu nasço, você nasce, todos nós viemos ao mundo em almas, né? Seres pensantes que têm um propósito. Nós temos todos um propósito e todos nós temos também uma essência. Todos nós temos também uma essência. Enquanto essência, nós temos sabedoria, nós temos e somos amor. A gente percebe quando eu postei um vídeo esses dias que eu achei muito bonito, quando alguém ia matar em vários lugares do mundo, matar um animal para alimento, né, para se alimentar, as crianças entravam em pânico, né, cuidando daqueles animais, querendo libertar aqueles animais. Então o que acontece? Quando a gente nasce essência, a gente nasce um propósito, a gente tem nossos dons e talentos, mas nós também viemos com os nossos desafios. Por isso que nenhum de nós é igual, né? Então um filho é mais aventureiro, outro filho é mais medroso, um filho é mais tranquilo, outro filho é mais agitado, mais ansioso. Nós realmente, eles já se movimentam diferente dentro do ventre, até porque também nós vivemos as gestações em momentos diferentes, né? Nós temos ou mais ou menos maturidade, às vezes estamos passando por problemas emocionais no momento daquela gestação, e a criança tem um vínculo muito forte, uma percepção da emoção da mãe. Eu percebi isso, né, de uma forma muito forte, muito profunda, quando eu passei pela técnica de renascimento. Eu pude perceber o momento em que a minha mãe desejou que eu fosse um menino e o momento em que imediatamente ela fala, mas o que vier tá bom. Eu me recordo que quando ela pensou isso, eu fiz assim, nossa, mas eu não sou um menino. Isso foi dentro do ventre, no momento de uma regressão que eu passei por ela. Então, olha bem, como que uma criança, se eu percebi isso, e foi o que veio à minha mente, né, o amor todo da minha mãe, a aceitação dessa gestação, ou seja, naquele momento eu sentia que eu precisava fazer algo para ser amado por ela. E aí nasce a Juliana, aquela Juliana que faz o quê? Faz tudo para ser amada. E eu pude resolver isso lá, naquele momento, quando eu fiz essa regressão e percebi a emoção que eu tive no momento que a minha mãe sentiu. Então isso é uma consciência. Eu trago uma consciência ao nascer, eu trago uma essência.
Eu trago o meu propósito de alma e trago os meus desafios, né? E aí a gente vem ao mundo, todos nós viemos ao mundo. E o que acontece aqui nesse nascimento, né? A gente começa a conviver com o meio. E através desse meio, essa essência, ela perde lugar para o ego. Eu vou começar a me relacionar com as pessoas. As pessoas e as coisas vão me moldando, as situações vão me moldando. Eu vou sendo reprimida para me encaixar naquela família. O meu irmão me reprime por alguma questão própria dele, necessidades dele. Os pais têm a obrigação de me educar. Então acontece aqui que eu vou vivendo na ilusão do ego. Eu vou aprendendo a ser essa pessoa. Que o ego, eu vou me afastando dessa essência, ou seja, que aqui tem o quê? O meu propósito de alma e tem os meus desafios, ok? Então, isso aqui determina o que eu vim fazer aqui nesse mundo. Só que aí eu começo a ser confundido por essa formação aqui, pelas fantasias criadas pelo ego, pelos desejos e medos criados pelo ego. E aí, o meu crescimento vai ficar todo envolvido com essa percepção do ego, essas questões que eu aprendi, que eu entendi, que eu necessito. E aí eu vou viver essa criação, toda essa criação. Só um minutinho agora para eu dar uma olhadinha aqui se tem algum comentário, gente. Ok. Vamos lá então tomar uma aguinha para continuar nossa conversa. Que hoje está muito quente. Vamos marcando, gente, para a gente poder chamar mais pessoas para a nossa live. Afinal de contas, quem não quer virar a página? Quem não quer mudar essa situação de fantasia criada pelo ego, né? Quem não quer mudar totalmente essa fantasia? Então você começa a entender toda essa modificação e começa a viver. Então você tem, por exemplo, exigências para decidir o que você vai ser na vida. Mas aí você imagina assim: nossa, tem tantas coisas que eu gosto de fazer, mas elas não são importantes na sociedade. Então eu não vou fazer isso. Nossa, eu não tenho vontade de casar, mas todo mundo casa. Mas eu não queria casar. Nossa, todo mundo tem filho, mas eu não tenho vontade de ter filho. Mas para que eu seja aceita, para que eu seja valorizada, eu tenho que me encaixar. Porque o ego deseja ser aceito, deseja ser valorizado, deseja ser querido. Então, você começa a moldar os seus planos e projetos dentro dessa visão ilusória, dentro dessa normose, daquilo que a sociedade te diz que você precisa fazer. Aí algumas pessoas que vêm a gente falar, falam assim: Juliana, mas você já falou sobre isso, você está repetindo. Gente, isso aqui é a nossa, vamos dizer assim, é uma sequência que até é o Ciri Prembaba, eu uso muito o livro dele, Propósito, e leio muito para sempre relembrar como que a gente se molda para viver nesse mundo. Porque na verdade a gente precisa de ser aceito, de ser amado, de sentir que é valorizado, de pertencer, de fazer parte. E isso aqui tudo o eu enfrenta. Isso aqui é o eu. O eu que nasceu, só que existe o eu que é falso e existe o eu verdadeiro. Existe um propósito verdadeiro de alma e existe um propósito criado, idealizado, fantasiado por esse ego. Que é o que a gente aprendeu a viver lá fora.
aprendi a valorizar, a quantificar pelas medidas que me deram lá de fora. E não pela minha essência. E não por aquilo que eu realmente quis e desejei para mim mesmo. Porque na verdade eu me perdi. O que realmente eu preciso de fazer aqui? Essa é uma das grandes perguntas. Quem sou eu? Uma vez eu perguntei para uma pessoa: quem é você? Como que você se vê? A gente não tem hábito. Quando a gente chega num momento, né, nessa fase do crescimento, onde tudo é muita dor, onde eu ainda estou vivendo muito para fora, onde eu tenho muitas necessidades que não são atendidas, a gente está sempre buscando satisfazer essas necessidades lá fora. E eu não tenho tempo de olhar para dentro. Quantas pessoas, eu falo, gente, eu tenho um grupo de yoga, de meditação. Quantas pessoas falam assim, eu sou muito agitada, eu não consigo parar. Por que a gente não consegue parar? Porque a gente tem medo. Tem muitas pessoas que falam, eu tenho medo de parar e olhar e descobrir coisas muito ruins. E aí o Siri Prembaba fala uma coisa muito linda. Um pé de limão não pode dar laranja. Então todas as plantas, todas as sementes de determinada planta, ela vai acabar, quando florescer, quando conseguir romper a sua casca da semente, ela vai ser o que ela veio para ser. E todos nós, em nossa essência, somos amor. Então, esse medo imenso que a gente sofre é o medo do ego. Não é a alma falando, porque a alma é coragem. Quando a gente fala assim, eu tenho fé, mas o meu Deus não me cura. Ou alguém vira para você e fala, nossa, isso é falta de Deus, depressão é falta de Deus. Na verdade, talvez você não esteja conectando com a sua essência divina. Por quê? Porque existem algumas fantasias que podem estar no nível inconsciente, levando você a temer tanto, que você vai buscando maneiras de amortecer, de anestesiar, até que você não consiga mais, que você vai usando cada vez mais dose. É muita comida, muito sono, muita preguiça, muita raiva, muita inveja. Então todos esses sentimentos, todos esses comportamentos nossos, né, de relação com o outro, vai nos levando a uma situação de tanta dor, que vai chegar um momento que você vai dizer, nada vale a pena mais, a dor está muito grande. É como se você tivesse, o Siri Prembaba fala que é como se fosse uma overdose de amortecedores, né? Uma overdose de escapismos, né? De maneiras de escapar, que acabam nos levando para uma dor, para a ansiedade, para uma angústia, porque todas essas coisas, né? Por exemplo, a inveja, a raiva, a gente não tem, geralmente a raiva não é da gente, a raiva mesmo é do outro, pelo que o outro fez com a gente. Você pode até dizer, eu tenho raiva de mim de ter permitido que ele tivesse feito isso comigo, mas eu tenho raiva dele. Eu não queria ter sofrido, ou dela, né? Enfim, da pessoa que está te causando algo. Então, a gente vai se afastando dessa essência, vai criando meios de se afastar cada vez mais. Então, como é que você vai acessar o amor que você é? Né? Se Deus é amor, para quem acredita em Deus, e nós somos feitos à imagem e semelhança, nós também somos. Mas eu sei também, e ele também sabe, se ele Prembaba muito mais velho que eu, né, mais rodado na experiência das emoções, ele diz, mas eu sei que às vezes a dor é muito grande e que é difícil você trabalhar e sair dela sozinha ou sozinho. Mas é importante que você entenda que a maioria de nós chega aqui. E a dor aqui é muito grande. E essa dor, o Freud fala, né, que só quando a dor for muito maior que o ganho de se manter nessa situação do ego, é que a gente vai buscar a cura. Mas a dor tem que ser maior. E agora o que eu vejo, o que nós vemos, né, os terapeutas e a ciência, né, da psicologia vê é o seguinte, que nós estamos vivendo muito no ego,
muito buscando satisfazer, porque tem a satisfação, né, vamos dizer assim, os anestesiantes estão aí, a bebida, as festas, as raves, a comida, a fartura de comida, né, a comida boa, o sexo que hoje, né, desde bem jovem as meninas e os meninos já estão fazendo, e nada contra fazer sexo, nada contra comer, nada contra nada disso, são os excessos. É como você utiliza tudo isso, né? Como que você tem? Se você pegar um carro, ele é confortável, ele é um carro bom, ele corre bastante. Se você pegar esse carro, colocar na estrada e começar a ultrapassar de maneira ruim, né? nas faixas que não pode ser, né, feita ultrapassagem. Se você exceder a velocidade numa curva, como que vai ser? Esse carro pode ser lindo, maravilhoso, seguro, mas ele se torna algo inseguro. O que nós estamos fazendo é pegando toda a tecnologia, tudo de bom que nós temos no planeta e usando de maneira a não fazer o principal trabalho que a gente deveria fazer, que é trabalhar o ego para diminuir a dor, para que esse crescimento seja real, para que a gente possa realmente ir em frente, para que a gente possa realmente se conectar com esse eu superior e verdadeiro e se conectar com o nosso propósito de vida. Então eu desejo, por exemplo, né, e eu acho que até a decisão das profissões, elas sempre aconteceram muito cedo e ditados pelas famílias a princípio, né? Hoje ainda existe isso, gente, parece loucura, mas ainda existe isso, né? Você precisa ser médica, isso é tão sério. Você precisa ser juiz, advogada, doutor, não importa. Isso é tão sério, é sério, que a exigência é tão grande que você, sabe quando você fala muito uma coisa ou escuta muito uma coisa, sabia que você acaba acreditando nessa coisa e você se afastou da tua verdade. Se alguém te diz que você vai ser o seu ego, está morrendo de medo de não ter importância. Alguém te diz que se você for algo você vai ter importância, você vai deixar de fazer aquilo? Você não vai deixar. Só que aí você entra nessa profissão, você passa, vamos dizer, por exemplo, medicina, você tem 6 anos de vida acadêmica lá na faculdade, né? Depois, se você quiser se especializar, fazer uma residência, você tem especializações até de 5 anos. Então, são 10 anos, uma década, para você fazer uma especialização. Aí depois você vem e fala assim, ah não, descobri que eu não quero ser médico. Às vezes seu pai pagou para você a faculdade, pagou apartamento, pagou casa, pagou tudo. E você vai dizer simplesmente, ah, eu não quero ser isso. Então acaba que a gente se envolve numa situação tão complexa, numa situação tão delicada, que você não consegue largar, é tanto apego, é tanta crença, é tanta dívida, é tanta necessidade de cumprir com essa normose, que você acaba sucumbindo, mas não largando algo que você sabe que não faz sentido mais para você e seguir um novo caminho. Eu fiz enfermagem, na verdade no início eu queria, bem no início quando eu conheci o rádio, eu queria ser psicóloga. E na época, realmente, a psicologia, as pessoas falam, nossa, vai morrer de fome. E realmente, o psicólogo não era tão valorizado naquela época, tem bastante tempo, não muito, tá, gente? Eles têm um tempo bom. E ele falou assim, vamos fazer medicina, porque a gente tinha faculdade gratuita em Maceió, eram duas, né? Eu morava em Maceió na época, era uma estadual e uma federal. E eu já estava na época de prestar o vestibular. Eu fui conhecer o curso e tinha fazer psicologia, fazia técnica de enfermagem, tinha vários cursos dentro de um só. Eu falei, caramba, eu ainda vou fazer o que eu gostava desde pequenininho, que era ajudar as pessoas. E mais, as pessoas iam me respeitar. Porque na minha casa, na relação com os meus irmãos, eu era a do meio. Então, o filho do meio, o meu irmão nasceu logo depois de mim. Então, eu acho que no meu inconsciente, né, da minha infância, da minha vivência da minha infância, eu fui aquela criança que fazia de tudo para ser amada e não incomodar, porque assim eu não era repreendida, então eu não era vista. Eu abria a mão do meu espaço e eu não era vista. Não foi culpa dos meus pais, foi um comportamento meu e diante da realidade em que eles viviam, os meus irmãos muito mais de imposição, né, personalidade mais forte, eu acabei sucumbindo
sucumbindo. Então eu pensei, eu vou fazer medicina, eu vou ser importante, né? Eu vou fazer medicina, eu vou dar conta daquilo e as pessoas vão passar a me enxergar. E isso tudo foi muito inconsciente. Aquele prazer que eu tinha em fazer medicina, em ser vista como uma pessoa especial na sociedade e dentro da minha família, isso me dava um certo prazer, mas eu não entendia por quê. Até que eu fiz enfermagem, por não ter outra saída, foi uma luta comigo e com a enfermagem. Aí eu me encantei com o curso, aí eu entendi o que era saúde, eu me encantei com isso tudo. E de repente, quando eu estava terminando a enfermagem, eu descobri que o enfermeiro, ele quase não atua na prática, né? É na prática de pôr a mão na massa. E na maioria dos setores ele é mais burocrata. E mesmo sendo burocrata, as coisas não acontecem exatamente como nós gostaríamos que acontecesse. E aí eu falei, não. NA tipo 2, que é o amoroso, o cuidador do Enneagrama, né? O doador do Enneagrama. E o asa 1, que é o perfeccionista, aquilo começou a me incomodar. E eu acabei pegando alguns empregos de enfermagem e acabei fazendo psicanálise e entrei nessa... Eu fiz saúde mental primeiro, né? Após enfermagem em saúde mental, virei uma enfermeira pós-graduada em saúde mental. Até que desisti, falei, eu vou seguir. Mas foi... Gente, hoje contando, parece que foi tranquilo. Mas não é fácil você jogar 4 anos... Assim como é de uma profissão fora, não é fácil você jogar às vezes 10 anos da sua vida de um relacionamento, de um casamento falido, 20 anos e viver uma outra história. E às vezes não precisa ser, eu larguei o marido, tem uma professora minha que largou o marido, todo mundo, o que aconteceu? Ele tinha amante, não sei o quê. Falei, não gente, eu só não amava mais. E todo mundo, meu Deus, como assim, né? Como se aquilo não fosse permitido. Então nós precisamos nos desapegar de tantos padrões que nós nos escravizamos, né? O Siri Prembaba fala assim, nós estamos nos prostituindo. Para ter atenção, para ter valor, para ter validação, nós estamos nos prostituindo. E é nesse momento da dor que você passa, como você não consegue, você está tão viciado, tão no padrão, tão imerso, né, em todos esses conceitos que para você, dentro das suas crenças, são verdades inabaláveis, né? Não tem como você mudar. E qual que é a saída para essa dor? A morte. Se isso aqui é vida, eu prefiro morrer. Então por isso que as pessoas estão suicidando. Eu entro numa crise, mas eu não mato o falso eu. Eu não consigo, muitas vezes, tá, gente? Porque hoje, com a quantidade de terapias que estão existindo, também muitas pessoas estão tendo coragem de buscar e sacrificar o falso eu e não morrer em vida, ou seja, viver uma vida sem propósito, viver se entupindo de medicamentos. E olha, gente, às vezes o medicamento ele é necessário, mas ele é uma transição para uma vida melhor, é uma muleta que você usa. Né? E às vezes você vai ter que usar por longos e longos anos, ou às vezes para o resto da vida, mas o mínimo possível. Os estudos apontam que se você faz terapia, se você usa medicamento, a chance de você diminuir e ficar com pouquíssimo medicamento é muito grande. Se você tem uma manutenção da sua saúde mental como profissional, né, capacitado para isso, você tem chance de não precisar do medicamento tanto quanto precisa agora. Ou às vezes se livrar desses medicamentos e se sentir capaz, né? Muitas pessoas não conseguem largar o medicamento porque tem que fazer um trabalho de desapego desse medicamento, porque como você tem o ganho do alívio dos sintomas, você também acaba acreditando que ele que te salvou, quando na verdade ele melhora os seus neurotransmissores lá, né? Aí melhora a questão da recaptação da serotonina, não sei o que, um monte de coisa que a gente não vai entrar aqui, que nós não temos tempo, o foco não é esse, mas aí você começa a também ter uma dependência emocional desse medicamento. E aí você continua aqui, na dor, ameniza, mas os pensamentos são os mesmos. A dor é amenizada pelo medicamento, mas os problemas emocionais, as chagas emocionais, esse ego dominado, ou seja, esse ego que te diz como você deve ser e agir, continua lá. Então, quando você passa
para o número 3, que você consegue passar por aquela crise, essa dor que a gente está falando, que passa por toda a crise existencial, uma falta de chão, vazio, e aí você começa a matar o falso eu e se conectar com algo diferente dessa normose, desse padrão e de todos esses vícios, né? Da inveja, da gula, da raiva, da mesquinhez, né? E fala assim, por que tem miséria no mundo? Porque inconscientemente nós precisamos ter poder para satisfazer, né, para amortecer essas dores, essas sensações de menos-valia, e porque nós vivemos na escassez. A gente acha que se não acumular, vai faltar. E também porque há uma crença de que quem tem dinheiro tem poder. E a gente precisa ter para ser, em detrimento daquilo que é a realidade, que é o ser para ter. Porque o universo é próspero. Quando eu entro nessa morte do falso eu consigo entender que eu posso, que o universo é próspero, que eu posso, a dor já é tão grande que eu posso abrir mão de qualquer crença. E se você consegue um terapeuta capaz de, né, que você tem a relação do terapeuta, a transferência acontece de uma maneira bacana, você vai conseguir ser facilitado todo esse processo de renascimento, para você olhar para você mesmo, para você descobrir qual é o seu propósito. Uma coisa que eu vi, né, durante o meu processo, né, que eu fui despertando, quando eu descobri assim, quando eu fui decidir o que fazer da minha vida, eu falei assim, gente, o que eu gosto realmente? Porque a minha mãe, eu acho que eu tenho sempre que agradecer a minha mãe. Ela sempre dizia o seguinte, minha filha, seja você mesmo. Né? Meus pais nunca alimentaram na gente essa questão de ficar fazendo cara de paisagem. E às vezes isso foi prejudicial, mas quando eu amadureci, né, saí da adolescência, isso foi de grande valia para mim. Porque eu sempre busquei a autenticidade, até eu fiz um vídeo esses dias falando sobre isso. Eu sempre busquei a autenticidade naquilo que eu faço, né? Ser comigo, digno comigo mesmo, né? Porque como que eu vou fazer algo que não fala ao meu coração, que não é realmente algo importante para o mundo? Meu pai e minha mãe passaram muito isso pra gente. Não joga lixo na rua, né? Fecha a torneira quando escovar o dente, vai lavar cabelo, tá calor, fecha o chuveiro. Aí a gente ficava bravo, porque é gostoso tomar banho no chuveiro. E aí eles falavam assim, a água do mundo um dia vai acabar, você está usando essa água toda. Então o pai e a mãe, eles sempre estavam jogando a gente para olhar para o mundo. E aí eu entendo que por conta deles serem assim, tudo foi muito fácil, entre aspas, para eu perceber. Então quando me facilitou, né? Não foi muito fácil, que me facilitou esse processo. Que eu sei que ainda tem muitas pessoas que passam por situações bem piores que a minha, mas cada um na sua situação. Eu respeito e acolho essas famílias que vêm com essas crenças, né? De que ainda tem que manter uma certa aparência, são as máscaras, né? A máscara, são várias máscaras que a gente precisa usar, e o Jung fala que quanto mais a gente, dentro da nossa casa, né, na nossa intimidade, quanto menos houver diferença daquilo que eu sou aqui para aquilo que eu sou lá fora, mais equilibrada eu estou. Então, essa dinâmica familiar me ajudou nesse ponto, né? Meio às vezes não ter vergonha de algumas coisas. Mas essa necessidade que a gente tem de romper com essas crenças para que a gente seja exatamente aquilo que o nosso coração está pedindo para ser. Se você está sentindo, eu não sei qual é o seu caso, mas talvez você sinta que você não tem mais chance para nada, que a dor está muito grande, que tem um vazio muito grande dentro de você, entenda que você é uma alma, um ser pensante, independente do seu corpo, e a ciência está comprovando isso. Independente de religião, você é um ser que com a sua mente transforma o espaço que você ocupa. Quando a gente está alinhado com esse ser, aquilo que eu vim fazer, por exemplo, eu decidi que eu gostava de ajudar as pessoas, aí eu fui para psicologia, eu gostava de escutar, eu gostava de analisar a emoção das pessoas, mas isso eu tinha uns 7, 8 anos, eu já fazia isso. Aí psicologia. Depois a medicina veio,
no ego, a satisfação de ser importante, né? E aquela importância social que a medicina em si me dá. Mas aí quando eu retorno, quando eu vejo que mesmo sendo enfermeira, eu estava vazia, falei, tá faltando alguma coisa. E aí eu fui fazer psicanálise, tive que ser analisada pelo Hugo Valente, ótimo psicanalista, professor, né, da faculdade ali de Viaé. E aí eu falei, caramba, é isso. Eu nasci para isso. E fui fazer a minha descoberta. Mas eu estava numa dor, porque eu me achava injusta com Deus. Eu tinha meu marido, os meus filhos, a minha profissão, a minha religião, porque eu frequentava a casa espírita. Eu tinha aquilo que a normose disse pra mim, tipo, eu alcancei aquilo que todo mundo queria alcançar, entre aspas. E eu falei, caramba, o que está acontecendo aqui? E aí foi nesse momento, gente, você que está achando que não tem saída, que eu fui lá na minha infância. Eu falei, gente, sempre foi isso. Para eu largar a enfermagem, foi uma grande dor, porque eu amo essa profissão, também fala muito sobre a minha personalidade, a minha essência. Foi para mim uma grande dor. Eu fiz 4 anos de enfermagem, pegando ônibus, indo para a faculdade, né, deixando minha filha pequena com as pessoas, né, com meu marido. Então eu me sacrifiquei de alguma maneira para ser enfermeira. Mas eu tive que fazer um processo de quê? Poxa, eu nunca vou perder o que a enfermagem me deu. E na verdade, lá na minha infância era isso que eu queria fazer. Isso está na minha veia, eu fazia isso de graça. E aí eu encontrei o Bruno Gimenez, fiz um curso chamado Da Luz online com o Bruno Gimenez e a Patrícia Cândido. E ele falava, faça o que você fizer de graça. O que você faz de graça? Esse é o seu propósito, é o que te dá prazer. Eu acordo de manhã, gente. Então você aí que está aí triste, sem propósito, angustiado, pensa, acorda de manhã, o que você faria de graça e o que você faria por prazer. Esse é o seu propósito. Eu acordo de manhã, vou gravar o Bom Dia com a Vitrice, que é um projeto gratuito. Eu faço uma leitura de um livro, eu deixo a inspiração surgir, gravo uma mensagem e mando para um grupo, né, para uma linha de transmissão do WhatsApp. E eu acordo sem tomar café, é a primeira coisa que eu faço no dia, de segunda a sexta. É um grupo gratuito e me dá um imenso prazer. Vocês não sabem que a melhor coisa que tem é quando eles me enviam mensagem falando, nossa, como isso que você fez me fez bem. Eu falo, estou no caminho certo, é isso mesmo. Porque eu sinto que vem do meu coração. Então você que está aí sentindo dor, angústia, às vezes inveja, não se sinta envergonhado por isso, porque todos nós passamos por isso. Eu já falei para ele, por que todo mundo tem e eu não tenho? Por que as pessoas conseguem e eu não consigo? Porque eu não estava ligado no meu propósito. Às vezes eu chegava lá na minha essência, ajudava os outros e fazia, acontecia, mas eu voltava onde? No ego. Ninguém me viu, ninguém valorizou o que eu fiz. E quando eu me responsabilizei... Ai, gente, cadê meu copo? Só um minutinho, pessoal. Deixa eu ver o tempo também que nós temos aqui. Vou colocar essa aguinha aqui, porque assim eu não saio daqui da frente. Então, quando eu me responsabilizei, que eu falei, opa, peraí, eu quis medicina por quê? Aí eu falei, não, vou olhar de frente para isso aqui, eu quis por isso. Eu quis por isso. E por que eu fiz enfermagem? Porque eu não tinha outra opção. Por que eu deixei de querer continuar com a enfermagem? Porque eu não concordava com isso, com aquilo. E agora, o que eu faço de graça? Para eu poder me situar. Porque se eu não fosse enfermeira, eu já estava com quase 40 anos, eu ia ser o quê? Médica de novo e voltar lá atrás? Porque eu sabia que eu tinha condição de entrar no vestibular, às vezes até por reingresso. Falei, não posso. E aí eu peguei e fui descobrir o que eu fazia de graça, graças ao Bruno Gimenez. Essa fala ficou na minha cabeça e eu comecei a fazer, sabe? E eu comecei a fazer, antes disso, eu já fazia atendimento fraterno na casa espírita e às vezes eu saía da casa espírita 11 horas da noite, eu, a Tchê, né, que era nossa companheira de trabalho, ou a Perpétua, mas eu e a Tchê éramos as mais assim desprendidas do tempo. A gente ouvia enquanto tivesse quem tivesse ali para falar.
Ele falou, gente, é isso que eu faço de graça. Ah, e outra coisa, a palestra, foi lá na Casa Espírita que eu aprendi a falar em público, porque eu tinha um tremendo vergonha de falar, eu não conseguia falar. E aí alguém me convidou para começar a fazer uns estudos na Casa Espírita e foi lá que eu comecei a falar em público. E às vezes a pessoa fala assim, nossa, você fala tão assim, né, desenvolta e tal, vocês não sabem o que era para mim, quando eu ia para a Casa Espírita, que tinha 100 pessoas na minha frente. Era muitos, eu tremia, e eu ficava nervosa antes de sair, eu pensava, espiritualidade amiga, como é que eu vou fazer isso acontecer? Porque eu não estou nem vibrando, mas que nada, né? A espiritualidade sabia das minhas dificuldades emocionais e de autoaceitação. Então é importante também a gente saber que medo, que é o medo que prende a gente na dor também. É o medo de ver algo além ou mais dolorido. Não existe nada mais dolorido que essa dor de querer morrer. Quando você chega nessa morte, ou seja, agora eu vou aceitar minha vida do jeito que está, ruim do jeito que está. Quando você chega nessa morte, ou seja, você pode estar vivo, mas vivendo sem vida, sem propósito, você também chega numa situação, às vezes, de querer morrer fisicamente. Então, nessa situação aqui, não tem nada pior. Pode ter certeza, eu garanto para você, que daqui você só vai caminhar para o renascimento. Que aí, quando você renasce, você vai lá para a sua essência. E aí você encontra o seu propósito e você começa a fazer. E aí você começa a entender o que é o amor. Aí você começa a entender que você é amor. E realizar fazer as coisas a maneira que o propósito tem de se realizar. Entende? Então, às vezes você está aqui paralisada na dor e não se permite renascer. Mas saiba que todos nós passamos por isso. E pense uma coisa, todos nós temos medo. Todos nós temos medo. Mas o medo é do ego. É do ego, até por uma questão evolutiva, de manutenção da nossa espécie, da vida, né? Precisa do ego, precisa do medo. Agora a coragem é da alma, é da essência, é a sua conexão com o divino. Aí a gente começa a voltar lá na fé. Quando você entra nessa conexão, você segue tranquilo, porque você sabe que até o que é difícil vem para você evoluir alguma coisa. Lembra que a gente falou? No seu nascimento você traz o seu propósito e os seus desafios. Mesmo aqui, né, onde eu estou hoje, eu ainda tenho os meus desafios. E são esses desafios que eu consigo crescer e evoluir como pessoa, como profissional, como mãe, né, como esposa, como filha, como irmã. Eu ainda tenho os meus desafios, mas eu já estou no meu propósito. Então, o que acontece? Todos os dias de manhã eu acordo alegre. Eu acordo com vontade de acordar. Né? E aí você fala assim, Juliana, mas você... Eu já passei por isso aqui, eu garanto para você. Todos nós passamos por isso aqui. E há uma luz no fim do túnel. Você só precisa se permitir entender que medo sempre vai existir. Sempre vai existir. Agora você tem que ter coragem para enfrentar o medo. E aí quando você conseguir ter coragem de enfrentar o medo, encontrar o seu terapeuta, você vai conseguir romper esses limites e vai conseguir nascer novamente. Porque é um projeto divino isso, é um projeto que todos nós passamos, né? Quem consegue chegar, né, à maioridade, eles falam assim, nossa, né, a hora que eu cheguei aqui, que eu olho para trás, que eu vejo como eu poderia ter economizado meu tempo para realizar maravilhas, né? Esse tempo poderia ter... Mas por quê? Porque a maturidade que se alcança, né? Você começa a identificar os seus besourinhos ali, tá, gente? Qualquer coisa, se a pessoa sair correndo daqui, é porque o besourinho está chegando perto. Então, o que acontece? Quando você alcança a maturidade, você já começa a identificar os seus dons e talentos, né? E aí você começa a realizar. E aí você começa a sentir que realmente você pode abrir mão de uma série de crenças, de apegos, de amortecedores, para que
você possa viver o seu propósito. Então, vire a página. Se você está aqui nessa dor, isso é passado, isso é do que aconteceu lá atrás. Dê uma nova chance para você aniquilar esse falso eu. Esse eu não é verdadeiro, essa dor não é verdadeira, é uma criação do seu ego. A verdade é que você é amor. Você e eu somos amor, né? Olhando aqui, pessoal, o nosso tempo. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Já quase acabou. Então, só um minutinho para eu apagar aqui. Então, o que eu preciso que vocês venham junto comigo, né? E aí todos os terapeutas estão nessa ideia, né? Na ideia desse renascimento, desse fim que a gente precisa encontrar. Nós precisamos renascer para esse eu de amor. E talvez você precise de ajuda para isso. Eu sei que a dor pode ser muito grande, muito maior do que eu imagino. Né? A minha dor não é igual à sua. Cada um vivencia a dor da sua maneira. Mas todos nós passamos pela dor, vivenciados da sua maneira. Então, há condição, desde que você se disponibilize para isso. Tem uma frase que eu peguei aqui. Então, quando você já vai lá para o 5, né, na maturidade, que você já encontrou, na maturidade, aí você vai para a transcendência. Que é o quê? Aí você vai conseguir perceber o amor através de você. Porque na maturidade você vai entrar em contato com os seus dons e talentos. E essa maturidade, ela independe de idade. Ela pode acontecer agora com você, se você quiser. E você pode querer fazer algo diferente da sua vida. Não é vergonha nenhuma. Você vai acabar com a dor. E você vai se realizar. Então, se você tem 16, se você tem 20, se você tem 30, 40, 50, 60, 70, nunca é tarde. Porque a alma é eterna, o ser é eterno. Então, a gente pode realizar isso, entende? E aí eu acho muito interessante uma frase, né? Que aqui eu quero falar para vocês, mas não está aqui, ó. É que eu anotei ela, meu povo. Só um minutinho. A pessoa organizou tão organizadinha aí que eu trouxe pra cá. Só um minutinho que a gente está terminando. Eu queria falar essa frase. Para vocês. Mas a gente precisa, né, desse ser e fazer, porque a gente vai ser tomado por uma profunda sensação de completude e pertencimento. Isso é muito importante, tá, gente? Era isso aqui mesmo. Voltei ao raciocínio. Por que completude e pertencimento? Porque nós vamos perceber que nós estamos conectados com tudo, com a terra. Nós somos aqui, ó, nós somos conectados com a nossa família e nós somos conectados com tudo, com o ar, com o vento, com a terra, com as plantas, com os animais, com tudo, com o universo. E aí você se sente completo, retornando para quê? Para a sua transcendência. Quando você chega, você vem, alma, mais desperta. Você vai entrando num sono profundo e quando você se permite matar, aniquilar esse eu falso de alguma maneira, ou seja, gente, o ego nunca vai deixar de
ele vai de alguma maneira deixar de te influenciar, de te controlar. É você que controla ele. Então você tem um acesso a esse ser único, a esse eu superior, e vai perceber essa união com o todo. Vai perceber que tudo de bom que você faz para o mundo, ele tem um retorno para você. Porque a gente, enquanto ser humano, o que a gente consegue, a gente percebe? A gente olha para a gente como uma pessoa diferente e separada do outro. Isso também acontece lá quando a gente nasce, que vai desenvolvendo o ego. A gente sai da mãe, a gente descobre que nós somos uma pessoa, porque o bebezinho não tem percepção de quem é ele e quem é a mãe. No primeiro momento, ele e a mãe é uma coisa só. Então nós vamos nos destacando da nossa mãe e entendendo o eu como indivíduo. Perdão. E aí a gente vai se afastando dessa sensação de pertencimento, dessa sensação de que todos nós já pertencemos e que o universo é próspero. Eu não preciso me preocupar com a escassez, porque o universo é próspero. E se eu estou conectada, se eu transcendo, se eu sou eu, amor, se eu estou no meu propósito, realizando aquilo que eu vim para fazer, seria muito louco da nossa cabeça imaginar que esse universo não me traria o necessário para eu realizar. Então os desafios, eles vão existir porque você está aqui para evoluir, mas você vai ter o seu propósito, que ele é um propósito individual a serviço do todo. Então, gente, eu quero convidar vocês a estar atentos a vocês mesmos, a voltar para dentro. É um momento, né, quando você mata aquele eu, né, aquele eu ilusório, né, aquele eu falso. Quando você acaba com esse eu falso, o que você está fazendo? Você está indo para dentro de você, para encontrar com o seu eu verdadeiro. Por isso que a gente fala meditar, por isso que a gente fala silenciar, porque o barulho da nossa mente egóica atrapalha a gente a ouvir esse eu verdadeiro. Então é isso. Fica o convite aqui para vocês virarem a página, realmente tomarem atitude para curar essa alma, para trazer a cura para esse ego, para curar essas feridas que te impedem de acessar, de transcender e de sentir, de ter essa sensação de pertencimento, de estar no lugar certo, de estar realizando o seu propósito. Quando a gente fecha o nosso coração, quando a gente não consegue deixar fluir o nosso amor, acreditar que nós viemos aqui e somos seres amorosos, o nosso coração fica fechado e a gente não consegue expressar esse amor. A gente não consegue sentir, e se a gente não consegue sentir, a gente não expressa, né? Então a boca fala do que está cheio o coração. Se o meu coração está fechado para o amor, eu não vou conseguir falar ou agir de maneira coerente com esse amor. E todos nós somos, nós só estamos bloqueados. A gente precisa desbloquear, ok? E tem jeito, vira essa página, toma atitude. A única coisa que você precisa fazer, existe uma vontade, mas existe um desejo, mas só desejo sem vontade de dar o primeiro passo, nada acontece, ok? A dor vai te dar essa força, mas a gente ainda precisa de tomar consciência dessa dor e acreditar, porque vem uma descrença muito grande, acreditar que todos nós passamos por isso, ok? Eu espero que tenha sido tão bom para vocês como foi para mim. Gratidão, vou dar uma olhadinha quanto tempo a gente ainda tem para responder vocês e aí a gente continua, tá bom? A gente se despede, tá bom? Oi pessoal, vou sentar um pouquinho aqui. Que calor é esse, gente? Deixa eu colocar a luz pra cá, que aí eu converso com vocês um pouquinho. Vamos, antes de acabar, vocês, assim eu apoio o celular e fico mais tranquila. Isso. E aí pessoal, vamos lá, vamos fazer
A Elane, gratidão, Juliana, mais uma pérola para busca. Que bom que foi bom para vocês, pessoal, porque assim, para mim é muito importante, sabe? Esse livrinho aqui, ó, do Siri Prembaba, que é propósito, ele é um livrinho de cabeceira mesmo para quem quer, né, entender um pouco, criar um sistema, porque quando ele fala de transcender para o amor, é quando você desapega mesmo de todas esse monte de mentiras que a gente vem contando para nós mesmos, né? Ô, Érica, mas olha, gente, quem perdeu, eu vou passar nos grupos essa live, né, o link, e eu espero, ô, Clóvis, obrigada, eu espero que tenha contribuído com todos e mais especialmente mesmo com aqueles que estão assim numa situação de tanta dor, que a gente sabe que é muito doído mesmo, que ninguém sabe quantificar a dor. Eu respeito a sua dor, mas não desista. E pensem bem uma coisa, cada um de nós é responsável pela cura desse mundo, porque essa ideia da gente estar preso dentro desse corpo, eu sou eu, o outro é o outro, é uma grande ilusão. Se a gente imaginar, se a gente for para as micropartículas e a gente perceber que ora um elétron funciona como partícula e ora como onda, a gente percebe que se nós somos átomos, estamos todos mesmo, como diz aí o Deepak Chopra, numa sopa de energia, né? Numa grande sopa de energia, e tudo que eu penso e tudo que eu emano de ruim atravessa qualquer limite pensado por nós, que é uma grande ilusão. Qualquer limite pensado por nós vai atravessar. E por que se eu penso coisas positivas, também não vai atravessar? Também não vai encontrar todas as pessoas que fazem parte desse espaço terreno, né? Tem um outro livro que fala 5 níveis do apego, né? Ele fala exatamente sobre os sonhos, né? O sonho que já a gente pega o Siri Prembaba, aí pega o Deepak Chopra e os 5 níveis de apego, que são 3 pessoas de 3 lugares totalmente diferentes, com culturas diferentes, falando uma mesma língua, né? Que é a situação do inconsciente pessoal, do inconsciente coletivo, do desejo que eu nutro, da minha experiência espiritual, a gente fala espiritual no sentido de consciência, né, de percepção de mundo, e como que isso interage comigo e com o meio, né, como que está acontecendo no nosso corpo. Quando a gente fica alimentando tudo isso, a gente está bombardeando nossas células de vibrações deletérias. Por isso que a gente desenvolve as nossas doenças, né? Que sejam as doenças degenerativas, que estão crescendo muito, sejam as doenças emocionais, os transtornos emocionais causados por alterações dos nossos neurotransmissores. Então o Siri Prembaba fala sobre essa questão da gente trabalhar. Amor, obrigada. O Rádio tá falando aqui, ó, muito bom conhecer o mapa da jornada da vida. É muito bom mesmo, né, Rádio? A gente passou junto, né? Antes eu tava lendo e me inspirando aqui. Aí ele falou, nossa, que perfeito isso, né? E é verdade, é perfeito. Essas pessoas vêm estudando muito, trazendo pra gente, a gente vem estudando muito e vendo que vários sábios da humanidade, vários estudiosos, e todos nós entendemos e vemos na prática esse desenvolvimento nosso, né? Ou não desenvolvimento. Então é muito importante a gente perceber isso, a gente estar desperto para tudo isso, né? Vocês têm alguma pergunta, algum relato para fazer sobre essas questões? Nós todos temos um propósito, a gente só precisa descobrir qual é o nosso propósito, que a gente vai se afastando. E aí, qual é o seu propósito? Você que está aí, coloca para mim, qual o propósito que você acha que é o seu?
E aí independe, gente, de diploma, tá? Independe de diploma. Quero saber o que você faz e o que você faria de graça. Esperando vocês, hein? Colocar aí pra mim. Cadê vocês para dizer para mim? Tem alguém aí ainda? Põe um joinha. Ei, Eber, tudo bem? Eu tô perguntando aqui pro pessoal qual que é o propósito. Qual que é o seu propósito? O que você acha? Qual é o seu propósito? O meu propósito, eu vou dizer então, gente, eu acredito nesse propósito, que eu acho que nesse momento é o despertar da minha própria alma e através disso facilitar o processo de despertar da alma do outro. Para mim, essa é a minha percepção do meu propósito. Eu não tô vendo nenhum comentário, nenhuma pergunta. Mas é isso. Deixa eu ver aqui. Oi, Érica, fala aí, qual que é o seu propósito? Vocês não sabem me dizer o que é propósito. Qual o propósito? Não tem que ter vergonha de falar, né, gente? Tem que simplesmente sentir e falar. Ok, então vamos lá, esperando vocês colocarem aí alguma colocação. Então vamos falar aqui. O Instagram não tá fechando a nossa live. A gente vai começar. Deixei livre para o pessoal comentar, falar sobre o seu propósito, querer fazer alguma pergunta. Não está vindo nenhum propósito, nenhuma pergunta. Então eu vou falar sobre o círculo vicioso. Todos nós, né? Cada dia mais evoluindo, cada um de nós evoluindo. Como essa evolução acontece, né? A gente precisa sair do círculo vicioso, senão a gente não consegue de maneira nenhuma dar um passo à frente, né? A gente precisa dessa ação consciente para não cair na ação inconsciente, depois na negatividade, depois na autossabotagem, no vitimismo, no jogo de acusações, no sofrimento, na ausência. Aí a gente começa de novo a ação inconsciente, e aí a gente vai, ação inconsciente, negatividade, autossabotagem, vitimismo, jogo de acusações, sofrimento e ausência. A gente precisa quebrar esse ciclo vicioso, né? Ah lá, nossa constelação, a Érica tá falando, Ju, nossa constelação familiar, sistema está fazendo maravilhas em minha vida. Pois é, o que acontece? Despertou, olhou e agiu, não ficou na mesma situação. Então a gente tem que entender uma outra coisa interessante que a Érica trouxe aqui. Nós falamos do nosso inconsciente pessoal, mas nós temos o nosso inconsciente coletivo. E que vem da nossa família, né? Então, às vezes, nós precisamos das terapias holísticas, das terapias que trabalham, né, sistemicamente, para poder trabalhar também questões que nós estamos repetindo padrão inconscientemente da nossa família. Para que a gente possa, às vezes a gente está emaranhado com alguma questão, né? E aí existem bloqueios energéticos, porque lembra que nós somos energia, todos nós, e aí nós precisamos romper com isso, né? Boa, Érica, essa colocação sua agora no finalzinho,
que talvez as pessoas que estão aí sentindo dor, desesperançosas, estão achando que é só seu, às vezes não é. Por isso é importante constelar, ok? Olha, gratidão, nós estamos acabando agora. Gratidão por sua linda presença, Eric, por todos que participaram e até a próxima. Beijo grande.